Oi, pessoal! Ontem a gente teve aqui na Circula o lançamento do livro Gentrificação, do Carlos Furtado e do César Wagner. Esse vídeo aqui é o que a gente gravou ontem, a gente tentou fazer uma live, mas a internet estava bem complicada ontem aqui. E eu peço desculpas já de antemão que a nossa imagem ficou bem travada, mas o áudio tá ótimo. Então, esse é o vídeo editado das duas lives que a gente fez ontem, porque ela caiu na metade, a gente teve que reiniciar, para vocês acompanharem como foi o lançamento desse livro. O livro está à venda aqui na Circula, na Oswaldo Aranha 444, e também na nossa loja virtual, que é www.livrariacircula.com.br. Espero que vocês gostem desse bate-papo. E hoje está acontecendo aqui na loja o lançamento desse livro, Gentrificação, o processo de reprodução da desigualdade social, que foi escrito pelo Carlos Furtado e pelo César Wagner. O César não está aqui, que está lá na Nova Zelândia. Espero que tu esteja nos assistindo aí, ó, Carlos. E a gente vai conversar um pouquinho com o Carlos e com o Ayrton Catani, que é o editor da obra. Espero que vocês gostem. Muito bem. Deixa eu ver se está pegando todo mundo aqui. Vou descrever, então. Sim. Vou descrever. Boa noite, então, a todos que estão aqui na Circula. É um prazer receber vocês aqui. Para mais uma vez aqui no nosso espaço, a gente está discutindo a cidade. A gente já discutiu a cidade muitas vezes aqui, né? O Antônio Catani promoveu aqui na Circula sobre Porto Alegre Metrópole. A professora Brana Panizzi também já lançou vários livros aqui, né? Ela é nossa autora, ela publica aqui com a gente na Circula. Então, esse é um tema recorrente aqui. Eu tive a oportunidade de fazer uma conversa com o Carlos essa semana passada sobre o livro, né? Muito, muito interessante, um assunto muito pertinente. E muito importante a gente discutir isso nessa semana, às vésperas das eleições, né? Porque a gente tem que muito pensar o que a gente quer para a nossa cidade, né? A gente veio aí dessa lamentável enchente, onde a gente viu que a nossa estrutura não estava assim, preparada para isso. Então, esses temas são bem relevantes, né? Nesse momento, para a gente pensar bem consciente em quem a gente vai votar, analisar bem as propostas, para que a gente consiga fazer o nosso papel de cidadão, para que isso não ocorra de novo. Ou, se ocorrer de novo, a gente esteja bem melhor preparado do que a gente está. Então, bem-vindo, Carlos, bem-vindo aí, é um prazer ter vocês aqui. Vou passar as palavras iniciais e depois a gente vai bater um papo sobre esse livro. Conforme eu prometi, né, que a conversa continuaria. Muito bem, então. Eu quero dizer que eu não estava preparado assim, para essas breves palavras aqui. Mas todo meu amigo. Vai no improviso e na participação de todos, tá? Primeiro eu quero agradecer imensamente ao Ayrton Catani, a diagramação, ao meu amigo Antônio, que fez esse belo prefácio, né? E companheiro de bancas, né? Tal. Então, presentes aqui. Pessoas que não via há muito tempo, não. Estou sabendo, Depois de muito tempo, encontrei minha professora, que eu digo, e continua me ensinando, porque ela fez um depoimento em relação a a situação dessa enchente, que é uma coisa que muita gente não sabe, em que águas estão andando, entendeu? E foi, assim, maravilhosa e continua me ensinando ainda hoje. E a todos os presentes. Vou te fazer perguntas depois. Meu querido amigo Ivan Mizoguchi, arquiteto, amigo de longa data, meu professor de desenho,
no cursinho. Quando se fazia à mão, né? Tinha essa coisa de computador. Tinha aula até 11 da noite. É verdade. Então, assim, a gente... Tudo bem. Importante na minha vida. Ô, Guto, Oi. toma vinho. Toma teu fogo. Então é isso, vou passar a palavra para ti. Depois a gente bate um pouco. Eu queria inicialmente agradecer a presença de todos, a possibilidade de nós fazermos esse lançamento aqui na Circula, com a Luciana, com o Mauro, em ter vocês aqui presentes, rever algumas pessoas que fazia muito tempo que eu não revia, Lígia, Ivan, enfim. E agradecer ao Carlos pela confiança que ele depositou em mim ao me convidar para fazer esse projeto gráfico. A minha formação é arquitetura, mas eu diria assim, uns bons 25, 30 anos eu tenho trabalhado quase que exclusivamente, nos últimos 20 anos, exclusivamente em projetos gráficos, que é uma maneira de fazer arquitetura, eu digo que é uma arquitetura... Uma arte, uma arquitetura bidimensional, né? A arquitetura trabalha com edificação, com espaço. Nós também trabalhamos com espaço, mas é um espaço bidimensional, o espaço da capa, o espaço das páginas internas. E eu não diria para o leigo, acho que não estamos aqui falando de leigo, mas de uma maneira geral, os leitores não percebem ou não têm noção do que está por trás do trabalho que dá para fazer um livro uma capa. Exatamente. Quantas idas e vindas, né? Não, eles encontraram uma livraria disposta a lançar. Exatamente. Que é outra dificuldade. Segundo o Catão, escrever é fácil. O difícil é depois botar o livro no mercado. É então, verdade. agradeço também, devemos um agradecimento. Mas falando um pouquinho sobre esse aspecto gráfico de um livro, evidentemente que a capa é um dos primeiros contatos que se tem com um livro, e a capa realmente nos pede muita atenção dos designers, dos arquitetos que eventualmente trabalham com isso. Então ela é digamos, a vestimenta do livro. Mas o seu interior também. Muitos elogios. Já recebi da Argentina, já recebi da Nova Zelândia, do César, quer dizer, elogios internacionais. Olha, que ótimo. E dizer que toda essa parte interna, ela tem muito eu diria assim, de uma ourivesaria. Eu acho que o designer, quem trabalha com edição de livros, ele é, de certa maneira, um ourives das letras. Ai, que lindo isso! Agora eu me senti um ourives das letras. Olha aí, né? Mas, efetivamente, tem muitos cuidados que eu procurei assim, aplicá-los todos nessa diagramação interna e também externa, e que, à primeira vista, ele não aparece muito, mas o S estão invertidos. Né? Então, isso é um pequeno detalhe, é um pouquinho da ourivesaria que a gente faz ao trabalhar uma capa. E também aquele contraste que existe, um pouco mais para cima, isso. O contraste entre duas realidades, aquela realidade, enfim, são duas realidades, mas diversas, da ocupação, digamos, não dá para dizer autóctone, mas uma ocupação mais, também não dá para dizer autêntica, mas uma ocupação mais simples, orgânica. Aquela ocupação que vem de cima para baixo, né? E essa imagem também, ou as duas imagens que compõem a capa, que são fotografias do Carlos, e o Fora de Foco é tratada com um efeito. Então, numa capa, e particularmente nessa capa, a própria rotação de todo o conjunto, digamos, ortogonal, ela sofre uma pequena rotação, e isso mostra que algumas coisas não estão como deviam ser. Algumas coisas tu foi bem... Eu procuro ser simpático. Polido. Enfim, a gente vê que muita coisa está fora da ordem. O resultado vai ser excelente. Obrigado. Né? Alguma coisa está fora da ordem, muita coisa está fora da ordem, né, cara? Então, é um prazer mesmo receber vocês aqui. Circula sempre vai ser um espaço para a gente discutir essas questões importantes. Esse livro tem assim, uma pequena história de compensação, né? Porque quando eu estava terminando o meu curso de mestrado em Londres, eu tratava de um assunto que eu denominava
periferização da classe trabalhadora. Os ingleses não entendiam o que era isso, né? O que é periferização da classe trabalhadora? Né? Não, aqui no Brasil, a ocupação do espaço nas cidades tem uma característica muito sólida. Aí, e os pobres moram na periferia, que são os trabalhadores. Inclusive, eu disse o seguinte, em Brasília, era a ideia do Niemeyer, é ter uma cidade de ocupação heterogênea, misturada. Eu fiz um prédio para o BNDES, que ali deveria morar desde a faxineira, uma ilusão fantástica. E aí eu disse, no outro livro anterior, Niemeyer, porque Brasília hoje é uma cidade igual a todas as outras cidades brasileiras. Muito mais próximo. Então, é uma questão social muito séria. E no livro eu falo que não é uma questão de planejamento, essa segregacionista, é uma questão que a sociedade aceita e pede isso. Né? Isso que é extremamente triste. E um pensamento equivocado, né? Porque na medida que a sociedade vai expulsando a classe pobre da periferia, eles vão criando na periferia uma população desassistida, sem trabalho, que é facilmente cooptada pelas milícias, pelos tráfico de drogas, pela prostituição. Então, nós estamos agravando o problema, em vez de resolver o problema. Tanto que esse problema, se vocês verem, historicamente, esse problema das periferias no Rio, São Paulo, começa na década de 60, quando o Banco no Sistema Financeiro de Habitação, através do BNH, injeta muito dinheiro, tá? Empresas começam a comprar tudo que havia de valorizado no centro da cidade, tá? E expulsar a classe média baixa e a classe baixa para a periferia. Foi quando começa o agravamento disso, passa a ser controlada pelas milícias formadas durante o governo militar. Né? Então, respira fundo. Pergunta antes da gente falar do conteúdo. Eu quero te perguntar, porque o César Wagner foi teu orientando, né? E como é que vocês fizeram esse encontro de interesses? Porque, pela nossa conversa anterior, né, tu começaste a estudar esse assunto lá na década de 80. Eu conheço o César, então, assim, como é que vocês se reencontraram, acharam um ponto de interesse dessas visões de diferentes épocas, né? Deixa eu dizer bem isso. Assim, eu falei que eu estava terminando o meu mestrado com aquele trabalho sobre periferização da classe trabalhadora, e comecei o doutorado e buscava um tema para o doutorado. E aí me deparei com um texto de gentrificação. Na Inglaterra era pouco conhecido na época. Quando eu trouxe para cá o conceito em 85... E começou na Inglaterra e na Alemanha, né? Não, começou na Inglaterra. Era uma socióloga alemã que morava na Inglaterra. A Ruth Glass, tá? E, então, quando eu trouxe para cá, aqui as pessoas não tinham a menor noção do que era isso. E te confesso que ainda hoje poucas pessoas têm noção do que seja isso, mesmo dentro da Faculdade de Arquitetura. Bom. Bom, eu vim fazer o estudo preliminar aqui, me deparei com navegantes, assim, isso aqui vai ser, não tem dúvida, essa localização maravilhosa tirar aqui, dito e feito. Com a chegada do Grêmio foi mais aqui. Bom, com as obras do Grêmio, que danificaram, inclusive, esses gremistas danificaram o sistema de escoamento. Esses gremistas aqui, ó, danificaram o sistema de escoamento. Essa coluna. Mas, assim, mas então, mas eu comecei, essa minha tese, eu comecei numa briga séria com os ingleses.
para os ingleses, sabe como é que foi o eurocentrismo. Tá? O que vale é o exemplo da Ruth Glass. Se não for igual ao da Ruth Glass, não há gentrificação. Então, tive uma discussão. No Brasil não tem gentrificação, tem outra coisa. O que tem é exclusão. Aí eu perguntava assim, mas exclusão para quê? Então, foi uma briga que eu comecei, inclusive eu briguei, de fato, tanto que encerrei o meu estudo lá e vim para cá, porque eles não aceitavam a minha tese. Até porque eles conheciam a nossa realidade. Não descobriu o Brasil, vão para São Paulo, passa um mês lá, voltam para escrever um livro sobre o Brasil, numa cidade que a única cidade que não tem absolutamente nada a ver com o resto do Brasil. Quer dizer, o livro está todo errado, possivelmente. Aí o César veio para cá procurando um tema para fazer o estudo dele. Então, eu tinha feito o estudo sobre a parte norte do mundo. Antigamente era conhecido por Humaitá, que é da Rua Dona Teodora até o Estado do Grêmio. O César pegou a parte da Dona Teodora até o Estado do Grêmio, tá? Que é aí completa. Quando ele começou a fazer o estudo, toda a região já era definida como quarto. Qual a importância desse estudo? É outra questão que eu queria questionar os ingleses. Tá? Eu dizia o seguinte, eu vou mostrar para vocês que na mesma cidade, no mesmo bairro, o processo de gentrificação pode se dar de forma completamente distinta. Eles diziam que só havia um jeito que era o descrito pela Ruth Glass. Então, mostrei isso a eles. Por fatores históricos, por momento histórico, quer dizer, o Alto Quarto Distrito era um bairro ocupado por população muito pobre, em áreas alagadiças. A prefeitura, inclusive, estimulava que essas pessoas ocupassem aquelas áreas, porque não tinha valor comercial nenhum, mas forneciam mão de obra para as indústrias que instalavam ali. A parte sul, ao contrário, era uma parte regular, ocupada por indústria, por comércio. Então, eles não havia forma de o poder público retirar essas pessoas daí da forma como eles retiraram da parte norte, que foi através do Departamento de Limpeza Pública do Exército. Eles tinham que encontrar uma outra forma de retirar essas pessoas. E esse serviço eles entregaram para o setor privado, para a indústria da imobiliária fazer esse serviço, que é o que está acontecendo, vai continuar acontecendo. Então, são formas distintas de atacar o problema e resolver o problema para o mercado imobiliário. E esse é o foco do livro. Mostrar que os processos podem se dar de forma diferente de acordo com o desenvolvimento histórico da cidade. Porque a segregação urbana é uma coisa natural. E o plano diretor é um instrumento criado para isso. Foi criado nos Estados Unidos, o primeiro plano diretor em Nova York, em 1916, ele foi criado com esse objetivo, de segregar a área ao Estado, escolher as áreas onde ele fosse investir. E, dessa forma, selecionar quem mora aonde. Por essa é a grande crítica que eu faço ao plano diretor. Eu poderia só te complementar um pouco, Suzana, para te dizer que, como eu faço os móveis e os ensinos de planejamento urbano, eu faço parte de... Quer chegar aqui pertinho. E até o plano diretor de 1979 foi feita uma proposta muito humanizadora para a cidade, um pouco diferente dos planos que vinham até então, porque os planos que vinham até então eram, vamos dizer assim, uma colcha de retalhos, porque houve o primeiro plano em 59, que absorveu o que se chama agora a terceira perimetral, Carlos Gomes para baixo. Isso foi o primeiro plano de... Claro, sem falar nos outros, Moreira Maciel, 1914 e tal. O plano mesmo foi em 59, e depois o que se chamava de extensões. Então, teve a extensão ali para IAPI, a extensão, que era a extensão A, depois a extensão B, pegava
justamente no Humaitá, depois extensão C grande, e o plano era uma coxa de retalhos. Aí, em 1900, surgiu o primeiro plano diretor que realmente pegava toda a área urbana da cidade. E ele mudou um pouco o conceito das áreas comerciais junto às vias, que era o conceito que vinha desde esses primeiros planos de 59 e suas extensões. E foi um plano que tinha uma ideia muito humanizadora, realização comercial. Então, para contraponto do plano do centro, existiam outros dois planos principais e importantes, que era a Azenha, para que a comunidade pudesse ter tudo que tinha no centro administrativo, e depois outros polos menores que estavam em torno desses polos maiores. Então, o plano tinha o nome a cidade. Então, para que as vizinhanças, os polos e os polos um pouco maiores, juntando os pequenos polos, até que formassem o Azenha e o polo da CIS Brasil e o polo do centro, que era o mais 79, modéstia. Em torno desses grandes... Voltamos. Moradas, né? Já tem condomínios que eles querem se transformar num município. Por quê? Porque eles não admitem que eles contribuem. Eles propõem, eles assumirem a manutenção de toda a rede, saneamento, as ruas, e esses espaços, na realidade, são espaços públicos, que são vedados às pessoas que moram fora. Isso é espaço público. Aquelas ruas internas dos condomínios não são ruas privadas, são áreas públicas. A atual prefeitura, né, a gente vê, inclusive, áreas públicas, fala do Bahia. Quer dizer, as pessoas têm que pagar para usar a área pública. Construir edifícios enormes na orla. Então, isso é uma coisa boa. Eu fazia a abertura do plano de Caxias. Então, eu trouxe isso aqui, porque eu fiz uma listinha das tradições. Foi uma discussão que eu tive no IAB. Tá? Quando se fala em planejamento urbano, se fala em plano diretor. As pessoas acham que só existe essa tradição de planejamento. Então, eu vou listar outras tradições de planejamento que deveriam fazer parte, de forma ainda delas, quando se trata da cidade. Não é? Então, nós temos desenho urbano, nós plano diretor, temos o planejamento regional, nós temos o planejamento e o plano de desenvolvimento, que envolve todas essas tradições de planejamento, e o planejamento social, que deveria fazer parte, por exemplo, dessa intervenção no 4º distrito, para tratar da questão das populações. Bom, mas, infelizmente, quando se fala em planejamento, parece que só existe regulação de uso e ocupação do solo. Tá? E ainda nem prestando muita atenção para o solo. Né? Pior, né? Que virou um grande fator de investimento. Né? Então, assim, há algumas décadas atrás, as pessoas compravam apartamento, compravam sua casa, compravam seu escritório para trabalhar, para morar. Hoje, as pessoas compram para investir. Por que essas grandes empresas como Panvel e o Zafra nem se fala, está largando o setor de alimentação e está se dedicando à área imobiliária. Né? Então, porque isso virou um grande mercado. Tá? Então, imagina, vai gerar de lucro para as empresas e para os proprietários. Alguns proprietários têm glebas ali, investem há anos naquelas coisas. E nós temos ainda mais um fator que eu acho que vale a pena enfatizar. A prefeitura foi simplesmente desmantelada. As secretarias que bem ou mal funcionavam, nós tínhamos uma secretaria de planejamento, nós tínhamos uma secretaria de obras, nós tínhamos uma secretaria de meio ambiente, nós tínhamos uma secretaria que cuidava da água e do saneamento, e nós tínhamos secretarias
estavam muito bem calibradas do que elas deveriam fazer, e a de transportes, importantíssima também, e nós tínhamos bons momentos de contato. Também que havia também certas dependências, mas havia um entrosamento entre as secretarias. E o Marquesan simplesmente destruiu a secretaria. Então, não existe planejamento, não existe mais... Não se faz. Saneamento só existe o das águas, né? Porto Alegre não tem mais planejamento, tem improviso. Quer dizer que não existe mais uma estrutura de prefeitura onde as pessoas tenham as suas responsabilidades. Agora, isso de propósito. Lógico que é de propósito. Qualquer um possa fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Como é que tu consegues trabalhar transporte e o solo separado, planejamento de um e de outro separado? Aí fica o transporte correndo atrás das bobagens do uso do solo. Quer dizer, aí, trazendo o trabalhador de manhãs, quer dizer, os horários de pico, que estão cada vez mais um horror, quer dizer, andam atrolhados e durante o decorrer do dia eles andam vazios. Entendeu? Quer dizer, não existe uma articulação, assim como eu falei de tradições de planejamento, dos setores. Quer dizer, transporte tem que estar vinculado ao uso do solo. Não tem como discutir uma coisa independentemente da outra. E nós discutimos, inclusive, dentro da faculdade de arquitetura, com a Ayrton discutia, como é que dentro da faculdade de arquitetura se trata essas questões separadas? Arquitetura de urbanismo. Isso é um absurdo. Como se as coisas funcionassem de forma diferente. E o desenho gráfico também, toda a parte de sinalização. Quer dizer, eu orientei uma arquiteta que trabalha há muitos anos, ela vai fazer doutorado depois de aposentada, ela fez uma tese sobre microacessibilidade no transporte. As estações de paradas de ônibus, estações de metrô, são um absurdo. Quer dizer, uma pessoa que tem anticadeira de rodas, uma pessoa com deficiência física, corre risco de vida para acessar uma parada de... Né? Por quê? Porque não trabalham de forma completamente separada. Até porque a cidade é tudo integrado, é tudo acontecendo junto. Se a gente pensar as coisas separadas... É que nem essa venda de itens. Isso é a coisa mais absurda, eu digo no meu livro. Isso é uma forma oficial de burlar o código. Quer dizer, como é que tu pode comprar... Quer dizer, se o código estabelece um índice de aproveitamento tal, é porque aquilo é muito importante para regular a densidade da cidade. Um índice e construir em outro lugar, como se os bairros fossem independentes, não tivesse um bairro nada a ver com o outro, que é outro absurdo. A cidade é um organismo. Tu mexe num ponto, mexe em toda a cidade. É verdade. Entendeu? Não tem isso de para independente. Quer dizer, então, no IAB, é o que eu digo. E não se ensina, porque se eu perguntar lá para os professores da pós-graduação sobre as tradições de planejamento, eu duvido que tenha algum que me diga metade do que eu escrevi aqui. Não conhece, entendeu? Programa de formação, pode? É um problema de formação. E é uma falta porque, de assim, entrosamento também. o que ali já falou. Né? Nós viemos de uma época em que se praticava planejamento. Hoje, esvaziaram toda a Secretaria de Planejamento, não se faz. Eu trabalhei na prefeitura como estagiário, bilhete do planejamento urbano. Quer dizer, hoje, onde é que se faz planejamento? Entendeu? As pessoas se querem... Não há mais quem entenda do planejamento. E, assim, uma pergunta para a gente... Desculpa. Uma pergunta para a gente, encerrando esse nosso bate-papo. O que tu acha que devia ser feito? O que devia ser feito, por exemplo, outra coisa que assim, eu participei aqui 3 vezes do Conselho do Plano Diretor. Pela Metroplan, pela Universidade e pela Metroplan, pela Universidade, e agora eu esqueci. Pelo IAB. Pelo IAB. Quando eu representava o IAB do Conselho, eu fui no IAB e fiz uma denúncia. Eu fiz uma denúncia porque eu participei do Conselho do Plano Diretor em São Paulo e eu sei que é um conselho sério.
Quando o conselho do plano diretor começa a discutir rebaixamento de meio-fio, é porque alguma coisa está errada. Tá? Quer dizer, os grandes projetos, alguém lá pedia vistas ao processo, e, por isso, uma das minhas críticas ao plano é a condução disso. Esse plano é absolutamente controlado pela iniciativa. Dá uma entrevista e diz quem deveria definir os prédios em Porto Alegre a iniciativa privada, mas como é que o IAB não se manifesta contra isso? Não sei se manifestou, eu não vi. E agora, o plano pode ser decidido caso a caso. Já existe essa figura. De acordo com o montante de dinheiro envolvido. Pode ter as suas próprias regras. Mas o que tu acha que falta, então, cara? Falta tanta coisa, eu no IAB, eu disse assim, o problema primeiro começa dentro da Faculdade de Arquitetura. Começa lá dentro. Tá? Depois a estrutura pública, que está sendo divisão de parques e jardins. Hoje a gente vê o caos que são a vegetação na cidade, quer dizer, não tem sequer quem cuide disso. Quer dizer, o DEP foi extinguido, me parece, né? Sim. Quer dizer, então, o DEMAI que cuida. Quer dizer, então, não incorporou a atividade. É outro bom. Então, assim, tem... Né? São as duas coisas fundamentais. Primeiro, ter gente que saiba fazer planejamento. Olha, eu trabalhei em planejamento em Itabira, que é a extração de ferro em Itabira estava entrando embaixo da cidade. Então, eu entrei no trabalho de planejamento, eu tive que negociar com a Vale a transposição de parte da cidade para um outro ponto. Eu tive que negociar. Quer dizer, isso é planejamento. Envolve, seguimos... Não, e não só isso, a parte econômica, porque a Vale do Rio Doce, quando foi para Itabira, ela acabou com o mercado de trabalho. A população toda, 90% da população passou a trabalhar na Vale, acabou com a economia da região. Outro ponto na negociação foi que a Vale recuperasse a economia original da Itabira. Quer dizer, é um problema muito complexo. Sabem o que é planejamento. E quando se fala em planejamento, acham que é plano diretor, que é só isso. Assim. O plano diretor é fundamental, é importantíssimo, como parte de um plano para a cidade. Mas ele em si não é suficiente. O plano diretor não é suficiente para resolver os problemas da cidade. Ele tem que ser parte de um plano maior, que é o plano de desenvolvimento da cidade. Se vocês lerem a segunda parte do livro, que é a parte que o César escreveu sobre sustentabilidade, vocês vão ver uma série de investimentos que foram feitos. Eu não digo investimento, dinheiro que foi posto fora no quarto distrito, com coisas mirabolantes, entendeu? De pessoas que não têm menor noção do que é valor de localização. Quer dizer, todo espaço na cidade tem valor de localização. O que é isso? Propícios a alguma coisa. Quer dizer, nós não podemos pensar em botar uma indústria metalúrgica no centro da cidade. Então, o centro da cidade não tem valor de uso para isso. A periferia tem. Tá? Assim como a BR não é um local que tenha valor de uso para uma padaria. Tem que ficar perto da clientela. Quer dizer, cada espaço dentro da cidade tem um uso mais adequado. Só que esse uso vai mudando. No decorrer do tempo, a cidade vai se transformando. Se nós vemos aqui ao longo do quarto distrito, há décadas atrás, nós tínhamos um porto que funcionava, nós tínhamos uma linha férrea que pegava portos para a região. Hoje, nós não podemos pensar nisso aí, porque a cidade mudou, a região mudou completamente e ela demanda outro tipo de uso. Então, toda a cidade assim, ela vai se transformando. E o plano tem que ser permanentemente discutido, e não só em termos de uso e ocupação do solo. Tem coisas que são muito mais complexas, como aí entra transporte, tá? Entra o melhor aproveitamento do solo para a economia da cidade, etc. Abastecimento de água, de luz. Então, aumento, por exemplo, no quarto distrito, o índice de aproveitamento vai sair de
2, pouco, 2,7, vai para 4,7. 2,7 já é considerado muito ruim para o adensamento da cidade. Imagina 4,7. É isso que nós vamos ter aí no quarto distrito. Mas Entendeu? isso já é projeto de lei? Já? Está tudo... É assim, o nosso famoso projeto 4D foi aprovado agora, recentemente. Tá? É um projeto específico, então... Projeto específico do quarto distrito. Professor da Quarto, faculdade que a gente conhece, que eu tive a infelicidade de cruzar hoje à tarde com ele aqui. Eu digo isso porque todo mundo sabe que eu odeio ele e meu não é amor recíproco, não é ódio recíproco. Tá? Então, eu não tenho problema de dizer isso. Tá? Porque, infelizmente, esse é o mercado de trabalho do arquiteto. Quer dizer, a gente vai fechar a visão humana da cidade. Humana da cidade. Ele não é um agente comercial, não. O arquiteto é uma figura muito importante para as pessoas que moram dentro da cidade. Essas grandes empresas, e elas, sim, elas estão pensando em lucro. Tá? Como é que se muda isso? Eu não tenho a menor ideia como é que se muda isso. Agora, que nós temos solução para isso, temos. Porque as cidades... É uma falta de visão e de cultura, né? E é um problema social. A minha visão é a seguinte... também, mas, por exemplo, em Paris, fizeram cada remodelação urbana, por exemplo, um bairro meio tipo Navegantes. Tinha uma série de meio, não chegamos a ser industriais, mas grandes galpões, onde eram as indústrias de vinho, antes delas se mudarem para longe, porque ficaram pequenas. Eles transformaram num bairro residencial espetacular, e aqueles prédios que eram tipo galpões, como nós temos aqui no quarto distrito, ficaram lojas com lojinhas dentro, vamos dizer assim, e o poder econômico teve chance de investir, porque o entorno ficou qualificarem esses prédios que foram reformados, né? Então, não precisa obrigatoriamente imaginar que tem que tirar a terra arrasada e construir 20 andares. Mas aí a consciência social, né? Cada sociedade tem o que merece, porque ela se desenvolve e cria... Qualidade de projeto. Que eu recebi, inclusive, uma consulta sobre o bairro de Maré, em Paris. E perguntavam se eu achava que o bairro... Eu disse, não tem dúvida que vai ser. Agora, vai ser gentrificado como? A população que está ali. Porque, assim, eu não sou contra que se construa no quarto distrito, mas tem que se dar conta da população que mora lá. Quer dizer, não é simplesmente tira isso e bota uma coisa nova em cima, né? Que atenda as classes altas, né? As classes de renda mais alta. Se o poder público tratasse essa população adequadamente, né? Não teria problema nenhum. E aí isso faz parte desse movimento da cidade, de transformação. Patamares melhores. Lógico. Ela vai ter trabalho, ela vai ter oportunidades e ela vai se requalificar. Lógico. Porque nós criamos um problema, inclusive isso para... Quer dizer, as pessoas... São Paulo chegam 3 horas dentro de um ônibus para ir trabalhar e 3 horas... Vai dormir? Sim, né? Dorme noite. Mas aí a solução é o Uber, né? Não era isso que eu... A solução é o Uber. Falta muito, acho, como tu comentaste, a informação, porque o que a gente escuta quando alguém está falando sobre uma pessoa, mas por que não quer ir embora dali? Mas ali, por que não vai embora? Mas eu não entendo por que essa pessoa não quer sair dali. Eu acho que falta também alguém conversar mais, alguém informar mais, porque, assim, vamos dizer assim, a classe média,
a maioria, que é a maioria, não entende como é que uma pessoa não quer sair dali, da frente da arena do Grêmio, onde ela está ganhando dinheiro, onde ela está vendo cerveja, pastel, refrigerante, não sei o quê. Mas eu digo porque é um problema. As entrevistas que eu fiz em toda essa região, tu percebe claramente que as classes altas, mais ricas, não querem se misturar com as classes. Quando falam de política de integração, eu, inclusive, propus, uma época, quando eu trabalhei no governo Brito, fazer políticas de integração via escola, via esporte, né, integrar escolas de periferia com escolas na área central, os jogos, assim, mas a tratar as coisas dessa forma. Isso faz parte do planejamento da cidade também, né? Não querem, entendeu? Por exemplo, no bairro, na área norte do quarto distrito, que é o Humaitá, as primeiras intervenções na década de prédios de 7 e 10 andares, eles não conseguiram vender os apartamentos. Por quê? Porque ainda tinha vilas pobres perto. Eles só conseguiram vender no governo Collor quando conseguiram. Hoje ainda tem muitas vilas porque as pessoas retornaram. Então, nós temos esse problema social seríssimo, entendeu? Aí as pessoas começam a dizer assim, porque isso é ladrão, porque eles recolhem lixo de dia e de noite, vão roubar. É mentira isso. Inclusive, se a prefeitura fosse inteligente, ela entra a população que recolhe lixo dentro de um programa de recolhimento de lixo na cidade, que melhoraria essa nojeira que nós vivemos aí. Entendeu? Deviam só... E isso não é difícil. Eu não sei, acho que foi por Ivan, para quem que eu escrevia, se o prefeito me chamar, eu faço isso para ele. Entendeu? Criar um programa. Acho que nós vamos para os autógrafos agora, né? Eu só queria comentar um pequeno detalhe, que é impossível a gente resumir um livro como esse, um livro denso como esse, tão importante, principalmente nesse momento pós-tragédia, enfim. Mas existe um pequeno trecho aqui que nós, designers, chamamos de quarta capa, e que o público em geral conhece como contracapa, assim, que é a gentrificação, nesse caso específico de Porto Alegre, foi instrumentalizada por diversos atores, incluindo o Estado, incorporadoras de instituições financeiras, além de agendas específicas para remodelar a paisagem da cidade de acordo com seus interesses. Então, isso eu acho que é um super resumo do que está aqui, de uma forma muito mais detalhada e explicada e justificada, enfim, uma forma mais densa. E parte da sociedade não entende o papel do Estado, porque assim, as pessoas entendem, a elite ou os empresários, todos pensam, têm os mesmos interesses. Isso não é verdade. Cada setor da economia tem seus interesses próprios, né? Então, tem que ter um órgão, tem que ter uma instituição que regule isso. Esse é o Estado, esse é o papel do Estado. É pegar as necessidades, as demandas de cada setor da economia e da sociedade e tentar transformar isso numa positiva e frutífera e economicamente melhor para todos. Não é defender esse setor ou aquele. Não. O papel do Estado é justamente esse. É resolver esses conflitos entre interesses diferentes que existiriam na cidade e que são válidos, entendeu? É isso aí. Isso que ele falou de improviso. Muito obrigada, Carlos. É sempre um prazer te ouvir. A gente sempre reflete sobre muitas coisas importantes, né? Então, agora vamos para o momento festivo. Vamos fazer o nosso autógrafo. Então, nós tivemos aí uma falha técnica na internet. Hoje está complicado. Caiu a nossa live, eu voltei. Aí eu vou juntar as duas e vou publicar de novo. Daí, quem quiser ver e compartilhar, vai estar no nosso canal, na Circula TV. Quem está lá na rua
ou comigo, né? Ele entrou. E aí vocês podem adquirir ali com a gente no caixa. E o café tá aberto para quem quiser fazer. Tem vinho, tem cerveja, tem café, tem chá. Obrigada. Fora